A casa está silenciosa. Faz umas 3 horas que eles se foram, mas o cheiro do bolo de fubá que eu fiz ainda está no ar, teimoso, se misturando com uma coisa amarga que parece ter grudado nas paredes, no estofado do sofá, em mim. É o cheiro do fim. Hoje eu completei 72 anos. 72, um número que soa importante, pesado. Deveria ser um dia de celebração, de risadas, de sentir o calor de quem a gente ama. E por algumas horas até foi. Mas agora, o que sobrou foi só o eco. O eco das palavras de Patrícia, minha nora. Palavras ditas com a mesma tranquilidade de quem comenta sobre o tempo, com um sorriso fino nos lábios que nunca alcançava os olhos. Helena, pensamos muito e decidimos o que é melhor para todos. Ela limpou a garganta, como se fosse anunciar o vencedor de um prêmio. O prêmio, no caso, era a minha vida sendo encaixotada. Encontramos um lar para idosos excelente para a senhora. Assim, podemos vender a casa e resolver uns problemas. Um lar para idosos. Ela não disse asilo, nem casa de repouso. Usou palavras bonitas, de catálogo. Lar. Que ironia! Eles queriam tirar o meu lar para me colocar num lar. Meu filho, Ricardo, meu único filho, ficou de cabeça baixa o tempo todo. A bravura dele só durou até a hora de cortar o bolo. Depois, se encolheu na cadeira. Enquanto Patrícia me condenava, ele cutucava um resto de glacê no prato com o garfo. O barulho do metal arranhando a louça era a única resposta dele. Cúmplice. Um cúmplice silencioso e covarde. Eles não tiveram a decência de esperar, nem a delicadeza de falar comigo a sós. Fizeram o anúncio ali, na minha mesa de jantar, na frente dos meus sobrinhos e da minha comadre Marlene. Transformaram meu aniversário na minha audiência de despejo. Foi um espetáculo de generosidade forçada, como se estivessem me oferecendo uma viagem ao paraíso, e não uma sentença de exílio. Eu senti o ar sumir da sala. Vi o rosto da Marlene endurecer. Vi minha sobrinha Ana abrir a boca, chocada, e depois fechar, sem saber o que dizer. Todos olharam para mim, esperando uma reação, mas eu não tinha nenhuma. Meu peito ficou oco, um buraco frio onde antes havia calor. É uma sensação física, sabe? Como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado alguma coisa vital. Agora, sentada na poltrona gasta onde Roberto, meu marido, costumava ler o jornal, eu olho em volta. Cada objeto aqui tem uma história. A cristaleira com os copos que nunca usamos, guardados para uma ocasião especial que nunca chegou. As marcas de lápis na parede do corredor, medindo a altura do Ricardo a cada ano que passava. Ele nunca foi alto, mas sonhava em ser. Meus olhos param no porta-retrato em cima da lareira. Somos eu e Roberto, uns 50 anos atrás. Estamos sujos de poeira, sorrindo, e no fundo se vê o esqueleto da casa. Tijolos empilhados, sacos de cimento, a promessa de um futuro. Lembro do peso de cada balde de areia, do cheiro da argamassa fresca. Construímos este lugar com as nossas mãos, com as nossas economias, com os nossos sonhos. Esta casa não é só um monte de tijolos e telhas. É a prova de que a gente existiu, de que a gente se amou. E eles olham para ela e só enxergam um número numa conta bancária. Um caixa eletrônico para pagar as vaidades de Patrícia e cobrir os fracassos de Ricardo. A dor aperta de novo, uma pontada fina, bem no meio do peito. Uma lembrança de que o coração, mesmo velho e cansado, ainda se parte. E se parte de um jeito mais doloroso, porque nessa idade a gente já não tem mais tanto tempo para juntar os cacos. Fecho os olhos e a memória vem, clara como o dia. Roberto está ao meu lado, as mãos grossas e calejadas segurando as minhas. O sol da tarde batia no rosto dele, suado, feliz. Ele apontou para o espaço vazio que um dia seria esta sala. Helena, aqui nossos filhos vão crescer e nossos netos vão correr. Essa casa é o nosso para sempre. Eu acreditei nele, acreditei com toda a força da minha alma. Naquele tempo, para sempre, era uma coisa sólida,
palpável como um tijolo. Eu só não sabia que o para sempre dos pais pode ser desfeito tão facilmente pela conveniência dos filhos. O para sempre deles tinha um prazo de validade, e o meu acabou hoje. A noite não me deu trégua. O sono é um amigo que me abandonou há muito tempo, mas hoje a ausência dele é uma tortura. Cada rangido da madeira da casa, cada assobio do vento lá fora, parece puxar um fio de lembrança. E eu, deitada aqui no escuro, com os olhos abertos encarando o teto, me vejo afogando num mar de passados. O problema não é o que eles fizeram ontem. O problema é que ontem foi só a última pá de terra jogada em cima de mim. A cova, eu percebo agora, foi sendo cavada devagar, por anos. E eu, cega, segurando a lanterna para que eles enxergassem melhor o trabalho. A primeira lembrança que me assalta é a do cheiro de papel velho. Papel de cartório. Ricardo tinha 18 anos, os olhos brilhando com o sonho de ser arquiteto. Passou na faculdade particular, uma das melhores e, claro, das mais caras. Eu não tinha o dinheiro. A aposentadoria mal pagava as contas. Mas ele chorou no meu colo, dizendo que era a chance da vida dele. Mãe, eu juro que vou te orgulhar. Juro! Lembro de ir até o fundo do guarda-roupa, onde ficava a caixa de metal com os documentos importantes de Roberto. Lá dentro, a escritura do terreno em Itanhaém, um pedaço de chão que meu pai deixou para mim. Era a minha segurança, o meu, e se um dia a coisa apertar? Pois tinha apertado. Não para mim, mas para ele. E para uma mãe, isso é a mesma coisa. O corretor era um homem gordo, de bigode, que falava rápido demais. Vendi por um preço que hoje sei que foi de banana, mas na época pareceu uma fortuna. O dinheiro foi todo, sem tirar um centavo, para uma conta em nome da faculdade. Vi o futuro do meu filho ser carimbado e assinado na minha frente. Naquela noite, Ricardo me abraçou com uma força que quase me quebrou os ossos. O rosto dele, molhado de lágrimas, afundado no meu ombro. Mãe, um dia vou te devolver tudo em dobro. Vou construir uma casa ainda mais bonita para a senhora, com um jardim gigante. A gente acredita nessas promessas. A gente precisa acreditar. Eu guardei essas palavras dele num cantinho do coração, como se fossem um título de propriedade. Mal sabia eu que eram só palavras, que o tempo e a conveniência transformariam em pó. 10 anos se passaram. O arquiteto se formou, mas nunca construiu nada para mim. Foi quando Patrícia apareceu. No começo, ela era um doce. Trazia flores, me chamava de sogrinha amada. Elogiava minha comida. Eu, carente de afeto, de uma presença feminina em casa, a recebi de braços abertos. Ela era bonita, falava bem, parecia a mulher perfeita para o meu menino. As primeiras agulhadas foram sutis, quase imperceptíveis. Um dia, servi café naquelas minhas xícaras de ágata, as que Roberto gostava. Ela segurou a xícara com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo sujo. Nossa, sogrinha, que charme! Tão rústico. O jeito que ela disse rústico soava como velho ou pobre. Eu sorri, sem graça, e nunca mais usei aquelas xícaras quando ela vinha me visitar. O golpe mais direto veio num almoço de domingo. A casa estava cheia, o cheiro do meu assado no ar. Patrícia olhou em volta para a sala ampla, para o quintal grande lá fora, e disse com a maior naturalidade: Sabe, Ricardo, essa casa é um desperdício, tão grande só para sua mãe. Dava para vender esse terreno para uma construtora. Imagina um condomínio de luxo aqui, que valorização. Ricardo riu. Uma risada curta, nervosa. Deixa de ser boba, Patrícia. Mas ele não a repreendeu. Ele não disse: Essa é a casa da minha mãe, o lugar onde cresci. Ele só riu, como se ela tivesse contado uma piada inofensiva. Naquele momento, senti um frio na espinha. Um alarme silencioso soou dentro de mim. Mas eu o ignorei. Eu me convenci de que era o jeito dela, que ela não falava por mal, que gente de cidade grande era assim mesmo, prática, sempre pensando em negócios. Eu não queria enxergar a ganância que já se desenhava nos olhos dela. Depois dos comentários, vieram os pedidos. Começou pequeno.
Sogrinha, me quebra um galho? O cartão virou e faltou R$ 200 para fechar a conta. Mês que vem te pago, sem falta. O mês que vem nunca chegava, mas vinha outro pedido. E eu, com vergonha de cobrar, com medo de parecer mesquinha, acabava dando. A coisa foi crescendo. Ricardo me ligou um dia, a voz cheia de urgência. Mãe, apareceu uma oportunidade de negócio incrível, um investimento que vai triplicar em 6 meses. Mas preciso de R$ 10.000 para entrar. Me empresta? Te devolvo 15 mil em 6 meses. Eu juro pela alma do pai. Pela alma do pai. Ele usou o nome de Roberto. Aquilo me desarmou. Fui ao banco, tirei da minha poupança o pouco que ainda restava da venda de umas joias. Entreguei o envelope pardo nas mãos dele. Ele nem contou o dinheiro. Só me deu um beijo rápido na testa e disse: Valeu, mãe, você é a melhor. Os 6 meses se tornaram 1 ano. Um dia criei coragem. Liguei para ele. Meu filho, e aquele dinheiro? A resposta veio do outro lado da linha, fria, cortante. Mãe, a senhora está me cobrando? Pensei que confiasse em mim. As coisas não são tão simples. O mercado é complicado. E depois a cartada final. A Patrícia está aqui do meu lado, chateadíssima com isso. Ela achou que a senhora nos apoiava. Eu me senti um lixo. Pedi desculpas por ter perguntado. Desliguei o telefone com o rosto queimando de vergonha. Eu pedindo desculpas por cobrar o que era meu. Eles conseguiram virar o jogo de um jeito que eu me senti a vilã da história. A humilhação mais profunda, porém, não envolveu dinheiro. Foi quando precisei de um remédio novo para a artrite. O médico receitou, mas na farmácia o preço me deu um susto. Quase R$ 300 por uma caixa que não duraria o mês. Pensei em ligar para o Ricardo. Peguei o telefone, disquei os números, mas meu dedo travou antes de apertar o botão de chamar. Eu não consegui. O medo da resposta dele, da acusação de que eu era um fardo, foi maior que a dor nas minhas juntas. Naquele dia, Lúcia, minha cuidadora, chegou e me viu chorando baixo na cozinha. Ela não precisou de muitas palavras. Olhou a receita, olhou para mim e disse: Deixa comigo, dona Helena. Eu pego para a senhora e a gente acerta depois, sem pressa. Ela foi e voltou com o remédio. Pagou do próprio bolso. Uma mulher que ganhava um salário mínimo teve a compaixão que meu filho, o arquiteto bem-sucedido, não tinha. Naquela noite, a dor da artrite diminuiu, mas a dor no peito parecia que ia me rasgar por dentro. Eles não me tiraram só o dinheiro, tiraram meu respeito próprio, pedaço por pedaço. O episódio do carro foi a prova disso. Eu tinha o Opala de Roberto. Era velho, bebia mais gasolina do que um avião, mas eu o mantinha impecável. Era um pedaço do meu marido ali na garagem. Num feriado, Ricardo me ligou. Mãe, nosso carro foi para revisão, a concessionária atrasou. Empresta o Opalão pra gente ir pra praia? É rapidinho, só o fim de semana. Meu coração disse não, mas minha boca disse sim. Eles devolveram o carro na segunda-feira. De longe parecia tudo bem. Mas quando cheguei perto, vi. Um arranhão fundo, branco, que atravessava toda a porta do passageiro. O para-choque traseiro também estava ralado. Por dentro, o estofado estava cheio de areia e com cheiro de cigarro. Ricardo saiu do carro rindo. Mãe, foi um raspãozinho de nada na hora de estacionar. Nem se preocupe, depois a gente manda arrumar. Fica novo. Depois a gente manda arrumar. Essa frase se tornou o epitáfio de todas as promessas dele. O arranhão nunca foi consertado. Por meses, toda vez que eu entrava na garagem, via aquela cicatriz branca na pintura azul. Era um lembrete diário e cruel da indiferença deles. O meu carro, a minha história, as minhas coisas. Nada tinha valor. Era tudo descartável. Mas a memória que me corta mais fundo, a que faz o ar faltar aqui no quarto escuro, é a do último Natal. Eu amo o Natal. Sempre amei. Combinei tudo com eles. A ceia seria aqui, como nos velhos tempos. Passei 2 dias na cozinha. Assei um peru, fiz o pernil que Ricardo adorava, a rabanada, o pudim. A casa cheirava a festa, a família. No dia 24, às 5 da tarde, o telefone tocou. Era Patrícia, a voz dela mais animada do que nunca. Sogrinha, tudo bem? Olha, mudança de planos.
Surgiu um convite de última hora, irrecusável, para passarmos o Natal num resort em Angra com os amigos do trabalho do Ricardo. A senhora entende, né? Networking é tudo, mas não fica triste. Amanhã a gente passa aí rapidinho para te dar um beijo e pegar uma marmita desse seu peru maravilhoso. Eu não disse nada. Fiquei muda, segurando o telefone, ouvindo o barulho de vozes e risadas ao fundo do lado dela. Sogrinha? Tá aí? Estou, consegui dizer. Tudo bem, podem ir. Feliz Natal. Desliguei. Olhei para a mesa posta para 3 pessoas, a toalha de linho engomada, os talheres de prata, a comida esfriando no forno. E me senti a pessoa mais sozinha do mundo. Lúcia deveria ter saído mais cedo naquele dia, para passar a noite com a família dela. Mas ela me viu sentada na cozinha, no escuro, e entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. Ela desfez a própria mala, guardou a bolsa e disse: "Que cheiro bom, dona Helena. Será que essa sua rabanada dá para 2?" Ceamos juntas, em silêncio. Eu e ela. Uma patroa e uma empregada que naquele momento eram a única família uma da outra. Naquele dia, uma parte de mim morreu. A parte que ainda tinha esperança. A parte que ainda acreditava no "vou te devolver tudo em dobro". Agora, a luz cinzenta da manhã começa a entrar pela fresta da cortina. As lembranças param de me atormentar. Elas não são mais um turbilhão confuso de dor. Elas se alinharam como peças de um dominó. Vejo o caminho claro, a escada de pequenos degraus de desrespeito, de mentiras, de exploração, que me trouxe até o anúncio do meu despejo no meu próprio aniversário. A cegueira se foi. No lugar dela, uma clareza fria e cortante. A dor ainda está aqui, mas não é mais uma dor que me paralisa. É uma dor que me acende. É a dor que vira combustível. Eles não vão mais cavar. A pá, agora, está na minha mão. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. A lembrança não é uma névoa, é uma fotografia nítida, com as bordas afiadas, torturante. A mesa estava posta com a minha melhor toalha, aquela de linho branco que herdei da minha mãe e que só usava em ocasiões muito especiais. 72 anos me pareceu especial o suficiente. O cheiro do pernil assando se misturava ao perfume das astromélias que Marlene, minha comadre, tinha me trazido. Meus sobrinhos e os filhos deles enchiam a casa com uma alegria que por algumas horas me fez esquecer da solidão. Ricardo e Patrícia chegaram como sempre com 1 hora de atraso. O trânsito, a desculpa de sempre. Mas não era o trânsito, era a importância que eles davam, ou a falta dela. Patrícia entrou na sala como se estivesse inspecionando um imóvel. O olhar dela varreu tudo, os móveis, a decoração, e parou em mim com um sorriso que não aquecia. O presente estava numa sacola de loja chique. Um tablet. Um retângulo de vidro e metal, frio. Para a senhora se distrair, sogrinha. Ver vídeos, falar com a gente, é o que há de mais moderno. Eu agradeci, claro. O que mais eu poderia fazer? Mas o presente era um recado. Um recado de que eu era antiga, desconectada, uma peça de museu que precisava de uma tela brilhante para se manter ocupada e não incomodar. Um jeito de me manter à distância, mas com a ilusão de proximidade. Durante o jantar, a conversa foi toda dela. Falou de uma viagem que fizeram para a Patagônia, dos vinhos caros que provaram, de umas dificuldades financeiras que, na verdade, eram a reforma do apartamento e a troca do carro. Ela usava a palavra investimento para tudo. A bolsa nova era um investimento em sua imagem. A viagem era um investimento em networking. As dívidas deles, eu percebi, eram sempre culpa de um mundo que não entendia a genialidade dos seus investimentos. E Ricardo ali, balançando a cabeça, concordando, o olhar perdido num ponto qualquer da parede, como se estivesse assistindo a um filme em que ele era apenas um coadjuvante. Depois do parabéns, depois que a última vela foi apagada e o bolo servido, o ar mudou. Patrícia pousou os talheres ao lado do prato com uma delicadeza ensaiada. Limpou a garganta. O barulho pequeno ecoou no silêncio que de repente se instalou.
Gente, aproveitando que a família está reunida, queríamos compartilhar uma decisão muito importante que tomamos. Uma decisão pensando, acima de tudo, no bem-estar e na qualidade de vida da Helena. A forma como ela disse meu nome, Helena, e não mamãe ou sogrinha, soou como o nome de uma ré num tribunal. Senti um nó se formar na boca do meu estômago. Um nó gelado. O sorriso dela era afiado, um pedaço de vidro polido. Olhei para o Ricardo. Ele finalmente me encarou, mas seus olhos pareciam pedir desculpas por um crime que ele ainda não tinha coragem de confessar. Com a idade, a gente sabe que a Helena precisa de mais assistência, de cuidados 24 horas, ela continuou, a voz mansa, professoral, como se estivesse explicando uma coisa óbvia para uma criança. Essa casa enorme, com o quintal, a escada, dá muito trabalho e é até perigoso para ela ficar sozinha. Ninguém na mesa respirava. Marlene me olhava com os olhos arregalados, a mão dela parada no ar, a meio caminho do copo d'água. Por isso, depois de muita pesquisa, encontramos a solução perfeita. Decidimos que ela vai se mudar para a Estrela da Manhã, um residencial para idosos maravilhoso, em Cotia. Tem piscina, fisioterapia, enfermeiras. É o melhor para ela. Estrela da Manhã. O nome era bonito. Parecia o nome de um poema, não de uma prisão. Ricardo pigarreou, assumindo seu papel no roteiro. É, mãe. Lá a senhora vai ter atividades, vai fazer amizades, e a gente vende a casa, quita umas pendências e vai poder te visitar com muito mais tranquilidade, sem tanta preocupação. Quita umas pendências. Ali estava, a verdade nua e crua, escondida no meio de palavras doces sobre meu bem-estar. Minha casa, o meu mundo, era a solução para as dívidas dos investimentos deles. O silêncio na mesa ficou pesado, denso, quase sólido. Minha sobrinha Ana, a filha da minha irmã, abriu a boca, o rosto vermelho de raiva. Mas vocês perguntaram para ela? Perguntaram o que ela quer? Patrícia lançou a ela um olhar de desprezo. Ana, querida, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Somos os responsáveis por ela, temos que tomar a decisão mais racional. Eu não ouvi o resto. O som das vozes se tornou um zumbido distante. Eu olhei para o rosto de cada um deles, o de Patrícia triunfante, o de Ricardo covarde. E então, algo estranho aconteceu dentro de mim. Não foi uma explosão de dor. A dor já estava lá, era uma moradora antiga. Foi o contrário. Foi um silêncio absoluto, uma clareza fria, cortante. Naquele instante, todas as lembranças dos últimos 20 anos se alinharam na minha frente. O terreno vendido, os empréstimos nunca pagos, o carro arranhado, o Natal sozinha, cada pequena humilhação, cada desculpa esfarrapada. Eram os degraus da escada que me levaram exatamente a este lugar, a esta mesa, a esta sentença. A vida inteira eu me curvei, me diminuí, me sacrifiquei, achando que isso era amor. A gota d'água não fez barulho. Ela não transbordou o copo. Ela simplesmente congelou tudo. Senti o gelo subir pelas minhas veias, acalmar o tremor das minhas mãos, endurecer a minha espinha. Por dentro, minha coluna se ergueu, reta e forte como nunca antes. Vi a ganância nua e crua nos olhos deles, o desprezo disfarçado de cuidado. Vi a imagem do meu amor, dos meus sacrifícios, do suor de Roberto, sendo pesada e precificada para pagar por futilidades e fracassos. Naquele momento, na minha festa de aniversário, cercada pela minha família, eu me senti terrivelmente só. Mas pela primeira vez na vida, a solidão não me assustou. Ela me deu força. A Helena, que aceitava tudo em silêncio, morreu ali, sentada à cabeceira da mesa, com um pedaço de bolo intocado no prato. E, no gelo que se formou em seu lugar, nasceu uma outra mulher. Uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que nem eu mesma sabia que existia. O sol entrou pela fresta da cortina, mas não trouxe calor. Trouxe uma luz fria que iluminou a poeira no ar e a poeira que tinha baixado dentro de mim.
A agonia da noite passada, aquele mar de lembranças amargas, tinha recuado. No lugar, ficou uma praia deserta, silenciosa, de uma calma que chegava a doer. Era a calmaria que vem depois da tempestade, quando a gente olha em volta e vê a dimensão do estrago. O desespero tinha ido embora. A dor no peito ainda estava lá, uma brasa constante, mas não me paralisava mais. Ela tinha se transformado em outra coisa, em clareza. Uma clareza tão afiada que eu sentia que podia me cortar com ela. Eu me sentei na beirada da cama, a coluna reta. Olhei para as minhas mãos sobre o colo, as veias saltadas, a pele manchada pelo tempo. Mãos que embalaram, que cozinharam, que limparam, que assinaram cheques, que entregaram envelopes de dinheiro. Mãos de mãe. Mãos de boba. Naquele momento, eu entendi. O filho que eu amava, o menino que me prometeu o mundo em troca de um terreno, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido de verdade fora da minha cabeça, do meu desejo. O homem que sentou na minha mesa de jantar ontem, com a cabeça baixa enquanto a mulher dele me sentenciava, era um estranho que eu tinha parido. O luto pelo filho que eu achava que tinha acabou ali, no primeiro raio de sol daquela manhã. O choro secou. Agora era uma questão de sobrevivência e de dignidade. Peguei o telefone da mesinha de cabeceira. Meus dedos não tremeram. Eu não procurei o número de um advogado, de um psicólogo ou de qualquer um que pudesse me dar um conselho técnico. Eu precisava de outra coisa. Eu precisava de um coração que batesse junto com o meu. Disquei o número da Marlene. Ela atendeu no segundo toque, a voz sonolenta. Alô? Marlene, sou eu, Helena. Houve um segundo de silêncio e então a voz dela mudou. Ficou alerta, cheia de preocupação. Helena, minha querida, como você está? Passei a noite pensando em você. Não consegui dormir direito. Eu estou bem, eu disse. E a coisa mais estranha é que era verdade. Mas preciso de você. Pode vir aqui? Estou saindo de casa agora, ela respondeu sem hesitar. 20 minutos depois, ela estava na minha porta, com o rosto amassado de sono e os olhos cheios de uma fúria protetora. Fiz um café forte, do jeito que nós duas gostávamos. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes eu servi café da manhã para Ricardo. Por um instante, o fantasma dele pareceu se sentar conosco. Eu o enxotei para fora do meu pensamento. Marlene segurou a minha mão por cima da mesa. As mãos dela eram quentes. Pode falar, estou aqui. E eu falei. As palavras saíram como uma enchente, rompendo uma barragem que eu nem sabia que existia. Contei não só o que aconteceu ontem, mas tudo. Falei do terreno em Itanhaém, vendido a preço de banana para pagar a faculdade de um arquiteto que nunca construiu nada para mim. Falei dos empréstimos, dos R$ 500 que viraram 1.000, dos 10.000 que eu nunca mais vi. Falei do dia em que tive que pedir dinheiro para a Lúcia comprar meu remédio porque eu tive vergonha e medo de pedir ao meu próprio filho. Contei do carro, da cicatriz branca no Opala azul de Roberto, um lembrete diário da falta de cuidado deles com o que era meu, com a minha história. Falei do Natal, da mesa posta para 3 e da ceia que comi com a Lúcia, enquanto eles brindavam em um resort de luxo com o meu dinheiro. Despejei 20 anos de pequenas humilhações, de sorrisos forçados, de desculpas que eu mesma inventava para justificar o descaso deles. Marlene me ouviu sem dizer uma única palavra. Ela não me interrompeu, não me julgou. Apenas apertava minha mão de vez em quando. O rosto dela foi endurecendo, as linhas de expressão se aprofundando, a boca se tornando um traço fino e duro. Quando eu terminei, o silêncio pesou entre nós. Ela soltou a minha mão, pegou a xícara de café, tomou um gole longo e a colocou de volta no pires com um estalo seco. Helena, ela disse, a voz baixa, mas carregada de uma força tremenda. Você foi mãe a vida inteira. Deu tudo o que podia e o que não podia. Você se anulou por ele. Está na hora de ser dona da sua própria vida. O que você vai fazer? A pergunta dela não era um conselho. Era uma chave. Ela não me disse o que fazer. Ela me deu a permissão para que eu mesma decidisse.
E a resposta, que estava se formando no gelo dentro de mim, saiu da minha boca antes mesmo que eu a formulasse por completo na minha cabeça. Vou proteger o que é meu, eu disse. Minha voz não vacilou. Vou proteger o que Roberto e eu construímos com as nossas mãos, e vou recompensar quem realmente cuidou de mim. Marlene me olhou, e um brilho de admiração surgiu em seus olhos. Ela não sorriu, mas eu vi o orgulho ali. E como você vai fazer isso? O plano se desenhou na minha frente, claro e simples. Não era um plano de vingança. A vingança é uma coisa quente, movida pela raiva. O meu plano era frio, movido pela justiça. Era um ato de amor próprio tardio, mas necessário. Primeiro, eu disse, nós vamos ao cartório. Hoje ainda. Preciso saber de todos os papéis, de tudo o que eu preciso fazer. Quero entender as minhas opções. E depois? Ela perguntou, já se inclinando para a frente, cúmplice. Depois, eu vou ter uma conversa muito séria com a Lúcia. Uma conversa definitiva. Eu olhei em volta para a minha cozinha, para os azulejos que eu mesma ajudei Roberto a assentar, para a janela que dava para o quintal, onde as minhas roseiras precisavam de poda. Esta casa não era um ativo financeiro. Era o meu corpo, a minha pele, o meu coração. E eles queriam arrancá-la de mim para pagar por vaidades. A determinação era uma força física, uma corrente elétrica que subia pela minha espinha. O medo tinha desaparecido. A tristeza tinha dado lugar a um propósito. Eu precisava garantir que o bem que eles tanto cobiçavam servisse para abençoar a vida de alguém que merecia, não para financiar o fracasso e a ganância. Levantei-me e lavei as xícaras na pia. Cada movimento era preciso, deliberado. Eu não era mais a velhinha frágil que eles achavam que podiam empurrar para um canto. Eu era Helena Guimarães, a mulher que construiu aquela casa. E eu não ia deixar ninguém destruí-la. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que Roberto se foi, eu não estava pensando no que seria melhor para o Ricardo. Eu não estava me preocupando se ele ficaria chateado, se Patrícia iria se ofender, se eles precisavam de mim. Eu estava pensando em mim, e era uma sensação nova, assustadora e absolutamente maravilhosa. A semana que se seguiu foi uma das mais estranhas da minha vida. A dor e o choque tinham se transformado numa energia fria, uma espécie de motor que me empurrava para a frente. Eu não tinha tempo para chorar. Tinha coisas a fazer. A Helena, que passava os dias esperando uma ligação, um pingo de atenção, tinha ficado para trás, lá na mesa do seu aniversário de 72 anos. A mulher que acordou no dia seguinte era outra. Uma mulher com um prazo e um propósito. Marlene se tornou minha sombra, meu general. Na terça-feira de manhã, ela buzinou na frente de casa pontualmente às 9. Eu já estava pronta, vestida com um tailleur bege que não usava há anos, o cabelo bem penteado. Eu precisava parecer séria. Precisava que me levassem a sério. No caminho para o centro, eu olhava pela janela do carro e a cidade parecia diferente. As pessoas apressadas, os prédios altos. Antes, tudo isso me intimidava. Naquele dia, eu me senti parte daquilo. Eu também tinha um negócio urgente a resolver. O cartório de notas ficava num prédio antigo, com um pé direito altíssimo e cheiro de papel velho e cera de assoalho. O barulho dos nossos passos ecoava no mármore do chão. Fomos atendidas por um rapaz de óculos, muito educado, que nos levou para uma sala pequena. Ele devia ter a idade do Ricardo. Expliquei o que eu queria, com a voz mais calma que consegui. Eu queria passar um imóvel para o nome de outra pessoa. Ele começou a falar sobre os procedimentos, usando palavras que eu mal entendia. Falou de impostos, de certidões negativas. E então ele sugeriu: normalmente, em casos assim, a gente faz uma doação em vida com reserva de usufruto. A propriedade passa para o donatário, mas a senhora, como usufrutuária, tem o direito de morar na casa até o fim da sua vida. Ninguém pode tirá-la de lá. Marlene me olhou, balançando a cabeça como quem diz: é isso perfeito. Mas eu senti uma pontada de hesitação. Reserva de usufruto. Significava que a casa seria da Lúcia,
mas legalmente eu ainda estaria ligada a ela. Deixaria uma porta aberta. Uma brecha para advogados, para discussões, para Ricardo tentar anular, alegando que eu não estava em meu juízo perfeito, que eu era uma idosa sendo manipulada. Ele tentaria me colocar como vítima, como incapaz. Eu o interrompi, com uma delicadeza que me surpreendeu. Não, meu filho, não é isso que eu quero. O rapaz me olhou, confuso. Eu quero uma doação plena, pura e simples. Quero transferir a propriedade por completo, sem reservas, sem amarras. O silêncio na sala foi pesado. O rapaz tirou os óculos, limpou as lentes, como se precisasse me enxergar melhor. Marlene me encarava, os olhos arregalados. Eu sabia o que ela estava pensando. Era um risco enorme, mas era o meu risco. Era a minha declaração de independência. Eu não queria um direito garantido por lei para morar no que era meu. Eu queria cortar o cordão umbilical doentio que ainda me ligava ao meu filho através daquele patrimônio. A casa era a isca, a cenoura que eles perseguiam. Eu ia tirar a isca da frente deles, de uma vez por todas. A senhora tem certeza absoluta, dona Helena? Ele perguntou, a voz baixa. É um ato irrevogável. Tenho, respondi. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vi um brilho de admiração no olhar de Marlene. Ela entendeu. Era um ato de guerra, não de caridade. Saímos de lá com uma lista de documentos. Em casa, fui direto para o escritório de Roberto, o quartinho nos fundos, onde os papéis importantes ficavam guardados. Abri o armário de aço e o cheiro de mofo me atingiu. Ali dentro, a vida inteira do meu marido e a minha estava organizada em pastas. Encontrei a escritura da casa, o papel amarelado pelo tempo. E ao lado dela, uma pasta sanfonada de plástico verde que eu não abria há anos. Ricardo, despesas. Sentei no chão frio e abri. Dentro, um maço de comprovantes de depósito bancário, presos com um elástico ressecado. Um por um, eu fui olhando. E cada papel era uma punhalada. 5.000 reais. Para a entrada do carro novo da Patrícia, mãe, depois te pago. 2.000 reais. A fatura do cartão veio um absurdo, me salva. 10.000. A oportunidade de negócio que vai nos deixar ricos. Havia dezenas deles, de valores variados, somando uma quantia que me deixou sem ar. Tudo com a minha assinatura no caixa do banco. A prova física da minha estupidez, do meu amor cego. Eu não estava apenas dando dinheiro. Eu estava financiando a mentira em que eles viviam. Uma mentira que agora exigia a minha casa como pagamento final. Guardei a pasta. Ela seria minha testemunha silenciosa. A parte mais difícil, porém, veio na quarta-feira. A conversa com a Lúcia. Esperei a hora em que o serviço da casa já estava pronto, o almoço na barriga, e o sol da tarde entrava morno pela cozinha. Fiz um café fresco e a chamei para sentar na mesa comigo. Ela veio, secando as mãos no avental, com aquele sorriso cansado e gentil de sempre. Aconteceu alguma coisa, dona Helena? Meu coração batia forte. Era mais fácil enfrentar um tabelião do que o olhar puro daquela mulher. Lúcia, comecei, eu preciso te pedir uma coisa muito séria. E preciso que você me escute até o fim, sem me interromper. Ela assentiu, a testa franzida de preocupação. E eu contei. Contei meu plano de passar a casa para o nome dela. A reação foi exatamente a que eu esperava. Ela empalideceu, o sangue sumiu do seu rosto. Ela balançou a cabeça, as mãos se agitando. Não, dona Helena, a senhora não pode fazer isso. A senhora ficou doida? Pelo amor de Deus, isso é a sua vida. É a herança do seu filho. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de alegria. Eram de pavor, de responsabilidade. Foi aí que a minha força, a força que eu descobri no gelo da humilhação, veio à tona. Segurei as mãos dela que tremiam. Lúcia, escute, você tem razão. Essa casa é a minha vida, e é por isso mesmo que eu estou fazendo isso. Eles querem tirá-la de mim para me jogar num depósito de velhos. Eles querem vender a memória do meu marido para pagar por luxos.
Isso não é herança, é abutrismo. Mas, dar para mim? Eu sou a empregada, dona Helena. O que as pessoas vão dizer? O que o seu filho vai fazer? Ele vai me processar, vai me destruir. Tirei a pasta verde de debaixo da mesa e a coloquei na frente dela. Abri. Isso aqui, Lúcia, é parte da herança que ele já recebeu em vida, e ele não agradeceu por nada disso. Acha que ele merece mais? Ela olhou os papéis, os olhos passando rapidamente pelos valores, e o queixo dela caiu. Eu continuei, a voz firme, sem deixar espaço para dúvidas. Isto aqui não é um presente, Lúcia. É um pagamento. Um pagamento por cada noite que você ficou até mais tarde, porque minha artrite estava atacada. Um pagamento por cada vez que você me ouviu chorar de saudade do Roberto, enquanto meu filho não tinha 5 minutos para me ligar. Um pagamento pelo Natal em que você ceou comigo para eu não ficar sozinha. Um pagamento pelo dia em que você tirou o dinheiro do seu bolso para comprar o meu remédio. Sangue não garante lealdade. Amor não se mede em DNA. Se mede em cuidado. E a única pessoa que tem cuidado de mim de verdade nos últimos anos é você. As lágrimas dela agora corriam livres pelo rosto. Ela soluçava baixo. Mas eu não mereço tanto, dona Helena. Uma casa. Argumentamos por quase 1 hora. Ela se recusava, com a dignidade de quem não quer nada que não seja seu por direito. E foi então que eu usei meu último argumento, a verdade mais dolorosa de todas. Lúcia, por favor, entenda. Se você não aceitar, eles vão vencer. Eles vão tomar a casa de mim de um jeito ou de outro e vão me colocar num lugar onde vou definhar de tristeza. Eu vou morrer, Lúcia. De desgosto. Aceitando, você não está ganhando uma casa. Você está salvando a minha vida. E nós vamos poder continuar morando aqui, juntas, como a família que a vida nos obrigou a ser. Aquilo a quebrou. Ela me olhou e no fundo dos seus olhos eu vi que ela tinha entendido. Não era sobre o imóvel. Era sobre a minha salvação. Ela assentiu, devagar, sem conseguir falar. E nós duas choramos juntas, ali na mesa da cozinha. Um choro de alívio, de medo, de um novo começo estranho e assustador. Na quinta-feira, estávamos de volta ao cartório. Lúcia estava de mãos dadas comigo, pálida, como se estivesse indo para a forca. O rapaz dos óculos já tinha preparado toda a papelada. O momento da assinatura foi um silêncio absoluto. Eu peguei a caneta. Senti o plástico liso nos meus dedos. Olhei para o meu nome completo, Helena Guimarães, datilografado no papel timbrado. E assinei. Minha mão não tremeu. Cada curva do meu nome era uma despedida. Um adeus à mulher que eu tinha sido. Um adeus à mãe que se sacrificava sem pensar. Quando Lúcia assinou, a mão dela tremia tanto que precisei segurar o papel para ela. Ao final, o tabelião carimbou os documentos com um baque surdo que ecoou na sala. Um som de ponto final. De coisa feita. Ao sair para a rua, o sol bateu no meu rosto, e eu senti o peso de 15 anos de viuvez, de solidão e de sacrifícios inúteis sair dos meus ombros. Eu não estava mais à deriva. Eu tinha pegado o leme da minha vida de volta, e estava, finalmente, no controle. Eles vieram no sábado, 1 semana e 1 dia depois do meu aniversário. 1 semana e 1 dia depois da minha sentença e do meu renascimento. O barulho do motor do carro deles, um ronco suave e arrogante, parou na frente da minha casa pouco depois do almoço. Eu estava na cozinha com a Lúcia, terminando de secar a louça. Meu coração não acelerou. Não senti o pânico que antes me dominava sempre que eles apareciam sem avisar. Senti apenas uma calma fria, como a de um soldado que espera o inimigo em uma trincheira bem preparada. Lúcia me olhou, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Eu apenas assenti com a cabeça. Pode deixar, Lúcia. Eu cuido disso. Ela secou as mãos no avental, nervosa, e se recolheu para o seu quarto, mas eu sabia que a porta ficaria entreaberta. Ela era minha testemunha, minha retaguarda. A campainha tocou 2 vezes com a impaciência de sempre. Respirei fundo e fui até a porta. Abri. Lá estavam eles.
Patrícia com um sorriso largo, forçado, que não chegava aos olhos de predador. Usava um vestido florido, caro, como se viesse para um piquenique, não para despejar a sogra. Ricardo estava ao lado dela, carregando uma pasta de couro e a habitual expressão de mártir, de filho que faz um sacrifício enorme pelo bem da mãe ingrata. "Mãe, que surpresa boa, né?" disse ele, tentando um abraço. Eu não me movi. Ele ficou com os braços no ar por um segundo e depois os baixou, sem graça. "Entrem", eu disse. Minha voz soou neutra, distante. Eles entraram, e Patrícia já foi olhando em volta, como se estivesse medindo os cômodos com os olhos, calculando o valor do metro quadrado. "Sentem-se", ofereci, apontando para o sofá onde Roberto costumava cochilar depois do almoço. Eles se sentaram, um pouco rígidos, a pasta de Ricardo pousada sobre a mesa de centro, em cima da minha revista de palavras cruzadas. "Então, mãe", começou Ricardo se ajeitando, "a gente veio trazer uma coisa para a senhora." Ele abriu a pasta e tirou de dentro uns folhetos brilhantes, coloridos. As fotos mostravam idosos sorridentes, jogando bocha, pintando telas, nadando em uma piscina azul turquesa. O nome Residencial Estrela da Manhã estava escrito em letras douradas. Patrícia pegou um dos folhetos e o abriu na minha frente, com o entusiasmo de uma vendedora. "Olha isso, sogrinha. Tem piscina aquecida para sua circulação, aulas de yoga, fisioterapia 2 vezes por semana, noites de bingo. É praticamente um clube de férias. A senhora vai adorar, vai fazer tantas amizades." Ela falava sem parar, a voz um zumbido irritante. Descrevia as refeições balanceadas por nutricionistas, as enfermeiras disponíveis 24 horas por dia, a segurança total que eles teriam sabendo que eu estava tão bem cuidada. Era um discurso ensaiado, polido, desumano. Cada palavra era um insulto disfarçado de cuidado. Aulas de yoga para a mulher cujas juntas doíam. Noites de bingo para a mulher que amava ler seus livros em silêncio. Fazer amizades para a mulher que eles estavam isolando da única amiga de verdade que lhe restava. Eu ouvi. Fiquei em silêncio, olhando para as fotos, para os sorrisos falsos dos velhinhos nos catálogos. E enquanto Patrícia falava, eu via outras imagens na minha cabeça. Via o meu Natal sozinha. Via o arranhão no carro de Roberto. Via a minha mão tremendo ao pegar o dinheiro emprestado da Lúcia para comprar meu remédio. Via meu filho de cabeça baixa enquanto a esposa dele me exilava da minha própria vida. Ricardo tomou a palavra no seu papel de filho sensível. "A gente sabe que é uma mudança grande, mãe, mas é o melhor. E, olha, já até falamos com uma imobiliária, um amigo nosso. Eles fizeram uma avaliação da casa excelente. O valor é ótimo. Vai dar para resolver tudo e ainda sobra um bom dinheiro para a gente investir no seu conforto lá no residencial. Comprar uma televisão nova para a senhora, umas roupas bonitas. Resolver tudo." As mesmas palavras da semana passada. A verdade sempre escapa, mesmo por entre as mentiras mais bem construídas. O meu conforto era a desculpa. O dinheiro deles era o motivo. Deixei que falassem por uns 10 minutos. 10 minutos de monólogo sobre o meu bem-estar, sobre a tranquilidade deles, sobre os planos maravilhosos que tinham feito para o meu futuro e para o meu patrimônio. E durante esses 10 minutos, eu não senti raiva. Senti uma pena fria, distante. Pena da pobreza de espírito daquelas 2 pessoas sentadas no meu sofá, tentando me vender a minha própria gaiola dourada. Quando a torrente de mentiras convenientes finalmente secou, e eles me olharam, esperando uma resposta, uma lágrima, um protesto fraco que eles pudessem rebater com sua lógica cruel, eu os encarei. Olhei primeiro para Ricardo, depois para Patrícia. Minha voz, quando saiu, não tinha um pingo de tremor. Era a voz mais firme que eu já tinha usado na vida. "Eu agradeço a preocupação de vocês com o meu futuro. É realmente comovente." Patrícia sorriu, um sorriso de vitória. "Eu sabia que a senhora ia entender. É o melhor para todos." "Mas não será necessário", eu completei devagar. O sorriso dela congelou. Franziu a testa.
Como assim? Não será necessário. Helena, nós já conversamos sobre isso. Nós já decidimos. Vocês decidiram por vocês, eu corrigi. A voz ainda no mesmo tom calmo. Mas os planos de vocês não podem mais incluir esta casa. Nem a mim. A paciência de Ricardo se esgotou. A máscara de filho dedicado caiu, revelando o menino mimado por baixo. Mãe, por favor, pare de ser difícil. A gente está fazendo isso para o seu bem. Por que a senhora tem que complicar tudo? Foi a deixa. O momento que eu esperei a semana inteira. O momento pelo qual eu me preparei. Senti a força subir pela minha espinha, uma coluna de aço. Ricardo, eu disse, olhando fundo nos olhos dele. Esta casa, a casa que o seu pai construiu com as próprias mãos e que eu mantive com o meu suor por todos esses anos, não me pertence mais. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os outros. Não era um silêncio constrangedor ou triste, era um silêncio de choque absoluto, um vácuo. O queixo de Patrícia caiu, literalmente. A boca dela se abriu, sem emitir som. O quê? Você vendeu a casa? Sem nos consultar? A acusação na voz dela era inacreditável. Como se eu precisasse da permissão dela para respirar. Eu me permiti um pequeno, quase imperceptível sorriso. Melhor, eu disse, saboreando cada sílaba. Eu doei. Passei a escritura com tudo dentro, em doação plena, para a Lúcia. Se o silêncio de antes foi um vácuo, o que veio depois foi uma explosão. Você o quer? O grito de Patrícia ecoou pela sala, agudo, histérico. Ela se levantou de um pulo, o rosto bonito contorcido numa máscara de ódio puro. Você deu a nossa casa para a empregada? Você ficou louca? Sua velha ingrata e maluca? Ricardo estava branco como papel. Ele me olhava como se eu fosse um fantasma. Gaguejou. Mãe, como você pôde? É a minha herança. Eu sou o seu único filho. A minha herança. Ouvir aquela palavra, herança, da boca dele, depois de tudo, foi o que acendeu a minha própria fúria. Uma fúria fria, controlada. Eu me levantei também. E pela primeira vez em muito tempo, me senti mais alta do que eles. Sua herança? Eu repeti, a voz baixa, mas cortante como uma navalha. Você e a sua esposa vêm sacando a sua herança em vida há mais de 20 anos. Fui até o aparador antigo, abri a gaveta e tirei de lá a pasta de plástico verde. A pasta que continha a prova da minha cegueira e da ganância deles. Voltei para o centro da sala e joguei a pasta na mesa de centro. Os comprovantes de depósito se espalharam sobre os folhetos coloridos do Estrela da Manhã. Sua herança foi para pagar a sua faculdade, Ricardo. Foi para dar entrada no seu primeiro carro. Sua herança pagou a entrada do apartamento de vocês. Pagou a viagem para a Patagônia. Pagou as bolsas de grife da sua mulher. Pagou o investimento que nunca deu retorno. Está tudo aí. 57 mil reais, sem contar os juros que você nunca pagou. 57 mil reais de herança que saíram da minha aposentadoria, das minhas economias, da minha dignidade. Eles olhavam para os papéis espalhados, mudos. A prova estava ali, em tinta de banco, irrefutável. Eu continuei, a voz ganhando força a cada verdade dita. E o seu amor de filho, a sua gratidão por tudo isso, se revelou no plano genial de me descartar num asilo para poder pegar o que ainda restava. Para pagar as suas dívidas e manter as suas aparências. Virei meu rosto para a cozinha, de onde eu sabia que Lúcia ouvia tudo. A Lúcia, a empregada, como você diz com tanto desprezo, Patrícia, foi quem esteve ao meu lado quando a minha artrite me impedia de levantar da cama. Foi ela quem ceou comigo no Natal para que eu não ficasse sozinha. Foi ela quem comprou meus remédios. Ela me deu companhia, me deu respeito, me deu dignidade. E isso, meu filho. E aqui eu voltei a olhar para Ricardo, que agora chorava, um choro baixo, patético, de autopiedade. Isso vale mais do que qualquer casa, do que qualquer tijolo, do que qualquer terreno. Respirei fundo, sentindo o ar da minha casa, da minha liberdade, encher meus pulmões. Agora, por favor, saiam.
Eles não se moveram, ainda em choque. Eu repeti, a voz como uma chapa de gelo. Saiam da casa da Lúcia. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Aquelas últimas palavras pareceram finalmente penetrar na névoa de raiva e choque deles. A casa da Lúcia. A frase os atingiu como um soco. Patrícia me lançou um olhar que prometia o inferno. Ricardo me olhou com os olhos de uma criança perdida, mas não havia mais nada em mim que se compadecesse dele. Eles juntaram suas coisas, os folhetos inúteis, a pasta de couro vazia, e caminharam até a porta como autômatos. Antes de sair, Ricardo se virou, a voz embargada. A senhora vai se arrepender disso. Não, meu filho, eu respondi, com uma tranquilidade que o assustou. Eu já me arrependi por tempo demais de não ter feito isso antes. Eles saíram. A porta da frente bateu com uma força que fez os vidros da cristaleira tremerem. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, abençoado. O silêncio da paz. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a porta fechada. Eu não tremi. Eu não chorei. Eu apenas respirei. E pela primeira vez em décadas, eu me senti dona de mim. A porta bateu. O som da madeira contra o batente foi seco, violento, e ecoou pela casa inteira. Eu senti a vibração no assoalho, subindo pelos meus pés. Por um instante, o mundo ficou suspenso. Os passarinhos no quintal se calaram. O tic-tac do relógio na parede da sala pareceu parar. E então, o barulho do motor do carro deles, um rugido raivoso, cantando pneus no asfalto e se afastando em alta velocidade. Eles se foram. Fiquei ali, parada no meio da sala, olhando para a porta fechada. O ar ainda estava carregado com a histeria de Patrícia, com a autopiedade chorosa de Ricardo. Mas por baixo disso tudo, uma nova corrente de ar começava a circular. Um ar mais limpo, mais leve. Lúcia apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido, os olhos enormes. Ela segurava um pano de prato com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Dona Helena, ela sussurrou, a voz trêmula. Meu Deus do céu, o que eles vão fazer? Eles vão me processar, vão dizer que eu roubei a senhora, que eu... Eu caminhei até ela devagar. Peguei as mãos dela, que eram 2 blocos de gelo. Eles não vão fazer nada, Lúcia, nada. Mas eles disseram, na justiça... Eu a guiei até a poltrona, a fiz sentar. Barulho. É só barulho de cachorro acuado. Eles não têm onde se apoiar. Fui até o telefone, disquei o número de Marlene. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. E então? A voz dela era pura ansiedade. Acabou, Marlene. Eles já foram. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado. E como foi? Exatamente como precisava ser. Mas a Lúcia está aqui, apavorada com as ameaças. Você ainda tem o contato daquele seu sobrinho advogado? Tenho. Vou ligar para ele agora e pedir que ele te retorne em 5 minutos. Fique perto do telefone. Não demorou nem 3. O telefone tocou, um número desconhecido. Coloquei no viva-voz para que Lúcia pudesse ouvir. Era o doutor Fábio, o sobrinho de Marlene. Um rapaz com uma voz calma e segura. Expliquei brevemente o que tinha acontecido, as ameaças de anular a doação. Ele me ouviu com paciência e, ao final, sua resposta foi clara como água. Dona Helena, fiquem absolutamente tranquilas. A senhora fez a doação em cartório, em plena posse de suas faculdades mentais, por livre e espontânea vontade. É um ato jurídico perfeito e, como a senhora fez questão de ser uma doação plena, e não um adiantamento de herança, é praticamente impossível de ser revertido. A alegação de que a senhora foi coagida ou manipulada pela dona Lúcia teria que ser provada, e pelo que a senhora me conta, eles é que têm um histórico de exploração financeira. Na verdade, ele fez uma pausa. Se eles entrarem na justiça, correm o risco de ter que explicar para um juiz todos aqueles depósitos que a senhora tem guardados. Seria um tiro no pé. As ameaças são apenas isso. Intimidação, não deem ouvidos.
Quando desliguei, Lúcia ainda estava pálida, mas o tremor nas mãos dela havia parado. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ela não era mais a empregada apavorada. Era a proprietária de uma casa, assustada com a dimensão da sua nova vida. A notícia, claro, voou. O telefone não parou de tocar. A primeira a ligar foi minha sobrinha Ana. A voz dela estava embargada de emoção. Tia Helena, eu soube pela minha mãe. A senhora não sabe o orgulho que eu estou sentindo. A senhora foi gigante. A vida inteira eu vi o que eles faziam, mas nunca tive coragem de dizer nada. A senhora fez justiça por todas nós. As palavras dela foram um bálsamo. Houve, claro, os outros. Um primo distante me ligou para dizer que era um absurdo, que sangue é sangue e que eu tinha cometido uma loucura. Eu apenas ouvi e disse: agradeço sua opinião, Cláudio. Passar bem. E desliguei. A crítica deles já não me feria. Eram vozes de um mundo ao qual eu não pertencia mais. No final da tarde, Marlene chegou. Não com um rosto preocupado, mas com um sorriso de orelha a orelha e nas mãos um bolo de laranja com cobertura de chocolate, o meu favorito. Isso pede uma comemoração, ela disse, colocando o bolo na mesa da cozinha. Fiz um café fresco e nós três, eu, Marlene e Lúcia, sentamos ali, como 3 generais depois de uma batalha vencida. Pela primeira vez, Lúcia se sentou à mesa não como funcionária, mas como uma de nós. Foi Marlene quem trouxe as primeiras notícias do fronte inimigo. Uma amiga dela, que era vizinha da síndica do prédio de Ricardo e Patrícia, ficou sabendo da confusão. Aparentemente, a briga do casal foi tão feia que o prédio inteiro ouviu. Patrícia o culpava pela fraqueza, por não ter me controlado. Ele a culpava pela ganância, por tê-lo empurrado para aquela situação. Nos dias que se seguiram, o quadro completo da ruína deles começou a se desenhar, vindo em pedaços, como um quebra-cabeça macabro. Descobri por outra fonte que o tal negócio de oportunidade única, de Ricardo, era uma pirâmide financeira na qual ele tinha perdido não só os meus 10 mil, mas muito mais dinheiro, pego com agiotas. A venda da minha casa não era para quitar umas pendências. Era o único bote salva-vidas que eles tinham para não se afogarem de vez. Sem ela, o castelo de cartas de luxo e aparências que eles construíram desabou de uma vez só. Uma semana depois, vi com meus próprios olhos. Estava voltando do mercado quando o SUV importado deles passou por mim. Mas não era Ricardo ou Patrícia dirigindo. Era um rapaz jovem, com o adesivo de uma concessionária de carros usados no vidro traseiro. Eles tinham vendido o carro. Dias depois, Marlene me contou que viu Patrícia entrando numa daquelas lojas chiques que compram bolsas de luxo usadas. Estava com a cabeça baixa, carregando 2 das suas preciosas inversões. O império estava ruindo, peça por peça. Cerca de 1 mês depois do confronto, o telefone tocou. Era um número bloqueado. Atendi, hesitante. A voz do outro lado era a dele, chorosa, quebrada, mas com a mesma nota de manipulação de sempre. Mãe, ele soluçou. Mãe, a senhora está feliz? A Patrícia me deixou, perdi meu emprego, tivemos que entregar o apartamento. Estou morando de favor na casa de um amigo. A senhora conseguiu o que queria. A senhora destruiu a minha vida. Eu escutei o choro dele, o relato da sua miséria. E esperei. Esperei sentir uma pontada de culpa, um pingo de pena, qualquer resquício daquela mãe que correria para socorrê-lo. Mas não veio. O poço do meu sacrifício tinha finalmente secado. O que eu sentia era apenas um vazio frio, a constatação de um fim. Não, Ricardo, eu respondi, e minha voz era a de uma estranha, calma e inexorável. Eu não destruí a sua vida. Você destruiu a ilusão que eu tinha de você. Você fez suas escolhas. A Patrícia fez as dela. Eu fiz a minha. Agora, viva com as suas. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Ele esperava súplicas, esperava que eu oferecesse ajuda, que eu voltasse a ser o seu caixa eletrônico emocional e financeiro. Mas aquela mulher não existia mais. E sem dizer mais uma palavra, eu desliguei o telefone.
Coloquei o aparelho de volta no gancho, com uma delicadeza que encerrava a conversa mais longa e dolorosa da minha vida. Eu não senti prazer. A desgraça dele não me trouxe alegria. Mas também não senti dor. Senti o alívio profundo e gelado da justiça. Senti a paz de quem finalmente fecha um livro que já deveria ter terminado de ler há muito, muito tempo. O tempo passou. Faz 1 ano hoje. 1 ano desde o dia em que a porta bateu, e o silêncio que ficou para trás era um silêncio meu, e não um silêncio imposto por eles. A casa parece respirar diferente. Não sei explicar direito. É como se, por anos, as paredes tivessem estado tensas, prendendo a respiração, e agora tivessem finalmente soltado o ar. A luz da manhã que entra pela janela da cozinha não parece mais me acusar de estar sozinha. Ela só ilumina os pães que Lúcia acabou de tirar do forno, e o cheiro que se espalha é de fermento, de vida, de começo. A Lúcia, coitada, ainda tenta bancar a proprietária formal. No começo, foi uma briga. Ela queria me pagar um salário. Pode uma coisa dessas? Queria que eu me sentisse convidada. Eu ri. Ri até a barriga doer. Sentei com ela na mesa, com um caderninho de contas na mão. Escuta aqui, Lúcia. Nós somos uma dupla. A casa é sua, o teto é seu. A minha aposentadoria paga a luz, a água, o mercado. O que você ganha no seu outro trabalho, cuidando do seu Armando, é seu. Para a sua velhice, para os seus netos. Fim de papo. Ela chorou, claro, mas entendeu. Aos poucos, a formalidade foi dando lugar a uma rotina de cumplicidade. Somos 2 viúvas, 2 mulheres que aprenderam na marra que a vida não espera a gente estar pronta. Hoje, nossas manhãs começam com o café, sem pressa. Depois, eu vou para o jardim. Minha artrite reclama, as costas gritam, mas quando minhas mãos afundam na terra fofa, eu sinto que estou me curando por dentro. As roseiras de Roberto, que andavam tão tristes, cheias de pulgão, explodiram em flores de um vermelho tão vivo que chega a doer os olhos. Cada rosa que eu corto e coloco no vaso da sala é uma pequena vitória. É a prova de que o que foi deixado para morrer, com um pouco de cuidado, pode voltar a florescer de um jeito ainda mais bonito. 2 vezes por semana, pego o ônibus e vou para o centro. Me inscrevi num grupo de tricô na paróquia. São umas 12 senhoras, cada uma com sua história, suas dores e suas risadas. Falamos de novelas, de receitas, dos netos. E enquanto as agulhas fazem seu balé ritmado, transformando um fio de lã num sapatinho de bebê, nós tecemos também uma rede de amparo. Eu, que nunca tive netos, agora faço casaquinhos e toucas para crianças que nunca vou conhecer. E esse ato, de criar calor para um estranho, me aquece a alma de um jeito que eu não sentia há muito, muito tempo. Soube do Ricardo aos poucos. Pedaços de informação que chegavam através da Marlene, que ouvia de uma prima, que conhecia alguém. A briga feia com a Patrícia não foi passageira. O divórcio saiu em menos de 6 meses, litigioso, feio, com acusações de ambos os lados. Sem o meu dinheiro para bancar a farsa, o casamento deles não tinha alicerce. Ele perdeu o emprego de arquiteto associado, que na verdade era uma posição que o sogro tinha arrumado para ele. O castelo de areia desmoronou com a primeira onda. Eu o vi uma vez. Estava no ponto de ônibus, voltando do grupo de tricô, e ele passou do outro lado da rua. Não me viu. Estava a pé, com uma mochila nas costas, a barba por fazer, o ombro caído de um jeito que eu nunca tinha visto. Aquele ar de superioridade, de filho único mimado, tinha sumido. No lugar, havia um homem de meia idade, cansado, comum, anônimo na multidão. Eu esperei. Esperei sentir a pontada no peito, a vontade de atravessar a rua, o instinto de mãe que quer proteger a cria do mundo. Mas não veio. O que eu senti foi um silêncio profundo. Uma calma estranha. Ele era só um homem passando na calçada. Um estranho que um dia eu amei mais do que a mim mesma. Da Patrícia, as notícias são ainda mais raras. Marlene me contou que a viu trabalhando como vendedora numa loja de sapatos no shopping. A mesma loja onde um dia ela me disse que meus sapatos eram
tão confortáveis, mas tão fora de moda. Não senti alegria, nem vingança. Senti apenas a ironia fria da vida, que tem um jeito todo seu de colocar as coisas no lugar. Hoje, quando me sento na varanda no fim da tarde, eu finalmente entendo a diferença entre solidão e paz. Por anos, eu vivi uma solidão disfarçada de companhia, uma solidão que esperava uma ligação que não vinha, um afeto que era barganhado. A ausência da expectativa do amor deles foi o que me libertou. Eu não preciso mais da validação deles para existir. Descobri que a gente pode, sim, escolher a nossa família. A minha, agora, tem o cheiro do café da Lúcia, tem as risadas da Marlene, tem o barulho das agulhas de tricô das minhas amigas. Família não é quem carrega o seu sangue nos documentos. É quem segura a sua mão quando o mundo parece pesado demais. É quem te lembra que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, as roseiras sempre podem voltar a dar flor. Hoje, a cadeira de balanço na varanda range um pouquinho, um som amigo. O chá na minha xícara já está morno, esqueci dele por um tempo, perdida olhando para o jardim. As minhas roseiras estão descontroladas, afrontosas. 1 ano atrás, elas eram galhos secos e tristes. Hoje, parecem gritar com a cor que têm. O vermelho delas é quase um desaforo bom. Entendo o que aconteceu com elas. É que por muito tempo, eu só podava os galhos doentes com medo de machucar a planta. Tinha dó. E o resultado era uma roseira fraca que mal se aguentava em pé e não dava flor. No último inverno, depois que tudo passou, eu peguei a tesoura com raiva. Uma raiva boa, de quem quer ver a vida voltar. Cortei fundo. Tirei tudo que era morto, tudo que era peso, tudo que não servia mais, sem pena. Doeu em mim fazer aquilo. Mas agora, na primavera, eu vejo o resultado. A força da roseira não estava no que eu poupava, mas no que eu tive a coragem de cortar. Acho que a gente é um pouco como um jardim. Por anos, eu achei que ser mãe era isso. Era se apagar um pouquinho a cada dia. Era esticar a própria pele para servir de agasalho, mesmo que a gente ficasse no frio. Eu achava que o amor se media pelo tamanho do pedaço que a gente arrancava de si mesma para dar ao outro. Que besteira! Que amor doente é esse que pede a nossa anulação? O amor que vale a pena é o que nos faz crescer junto, lado a lado, cada um com seu sol e sua própria raiz. O amor que eu dava para o Ricardo não era mais adubo, tinha virado veneno. Um veneno que matava a mim, por excesso de sacrifício, e a ele, por excesso de permissão. A minha vida inteira foi construída em cima de silêncios. O silêncio de quando Roberto se foi e eu não queria preocupar ninguém com a minha dor. O silêncio de engolir os comentários da Patrícia para não criar confusão. O silêncio de não cobrar o que era meu para não parecer mesquinha. Eu era mestre em silêncios. Mas era um silêncio oco, um silêncio de mágoa que ia me corroendo por dentro como ferrugem. Quando eu disse basta, naquela sala, naquele sábado, não foi um grito. Foi o meu primeiro som de verdade em décadas. Foi a quebra de um silêncio que já durava tempo demais. E a lição mais dura que aprendi, a que mais doeu, foi essa. O maior ato de amor que eu fiz pelo meu filho não foi vender um terreno para pagar a faculdade dele. Não foi dar o dinheiro que eu não tinha. Foi dizer não. Foi traçar uma linha na areia e mostrar a ele, da forma mais cruel e necessária, que uma mãe é um porto seguro, mas não é um território a ser invadido e saqueado. Foi dar a ele a chance, talvez a primeira da vida, de crescer com as próprias dores e arcar com as próprias escolhas. Se ele vai aprender com isso? Não sei. E pela primeira vez, entendo que isso não é mais problema meu. A minha casa, por tanto tempo, ela foi um museu das minhas lembranças com o Roberto. Depois, virou uma promessa de herança para o Ricardo. Um cofre, um ativo financeiro. Hoje, ela não é nada disso. Ela não é passado, não é futuro. Ela é o meu presente. O chão onde eu piso firme. O teto que me abriga de verdade. É a casa da Lúcia nos papéis, mas é o nosso lar no coração. Um lar construído não sobre laços de sangue,
mas sobre laços de cuidado, de respeito, de presença. Às vezes, eu ainda me pego esperando. O corpo tem uma memória teimosa. Escuto um carro parar na rua e meu coração dá um pulinho, esperando a visita que nunca mais virá. Mas a sensação dura só um segundo. Logo em seguida, vem uma paz imensa. A paz de não esperar mais nada. A paz de não precisar de mais nada. A paz de saber que a minha felicidade não depende de uma ligação, de uma migalha de atenção. A xícara está fria. Deixo ela de lado e me levanto. Vou até as roseiras. Toco numa das flores, o veludo das pétalas nos meus dedos. O sol da tarde bate no meu rosto e eu fecho os olhos. O silêncio está aqui, ao meu redor. Mas não é mais um silêncio oco, de solidão. É um silêncio cheio. Cheio do zumbido das abelhas, do canto de um sabiá, da minha própria respiração. É o silêncio de quem finalmente parou de ouvir o barulho do mundo para escutar a si mesma. E essa, eu descobri, é a voz mais importante de todas.